A gente ficou muito feliz que você veio, acredite. Pode. De distanciamento pode. Isso pausa outra pessoa. Não, eu não faço isso automático. Agora foi. Estranho. Bom dia para quem está em casa. Vamos abrir a câmera, gente. Só para me dar bom dia. O Gabriel, dá bom dia. Essa é a última parte. Esqueci. Eu não enchi a minha. Falando em garrafa, não enchia. Também não. Não pode. Ah, a sua você pode, a minha sou eu que tenho que encher. Infelizmente. Não pode, né? Cada um tem que encher a sua. Não era do quinto ano, então não fala. Pô, estamos. Chama e já pegar. Ele sabe. Cedo. Eu tenho uma partida. Então, gente, vamos começar a fazer a oração para a gente começar o dia. Vamos, como sempre, a gente tem feito, né? Pedindo pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão em casa, nos hospitais também, pelas famílias que têm perdido seus parentes. A gente sabe que a vida não para, a gente precisa continuar e, através da fé e da oração, a gente consegue nos tornarmos mais fortes e também mandar um pouquinho de força para essas pessoas que estão precisando tanto, né? Todos nós estamos, mas quando a gente olha em volta, a gente percebe que tem pessoas precisando muito, muito mais que a gente, né? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Butinhar, intercedei por nós. São José, rogai por nós. Nós estamos e vamos permanecer sempre unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente hoje vai terminar aquele texto sobre a questão da espiritualidade, e eu coloquei... ele está na plataforma, e eu coloquei na plataforma também os conceitos que a gente vai ver hoje sobre fé, e eu acho que eu botei espiritualidade também. Mas, bom dia. De qualquer forma, a gente vai terminar primeiro esse texto, tá bom? Então, vamos lá. Bota, fica tudo embaçado, né? Espiritualidade do ser para a espiritualidade da relação. A espiritualidade, ou seja, as posturas que correspondem ao emergir da dimensão espiritual do homem,
do qual hoje tem necessidade é uma espiritualidade da relação. Vale dizer que a passagem da espiritualidade do ser para a espiritualidade da relação. Nós não somos, mas nos tornamos. Somos, mas o ser é continuamente feito pela relação. Porque antes de mim estamos outros, dos quais venho. Essa é a dimensão espiritual da pessoa. Ou seja, o que isso significa? Que, primeiro, nós não nascemos de um simples conceito mágico de criação da mitologia, por exemplo, né? Que Deus pegou o barro e modelou a sua imagem, semelhança, como está lá no livro de Gênesis. Não, nós aqui, não. Nós nascemos, né, pela união biológica de um homem e de uma mulher, de gametas masculinos e positivos. Gametas. Mas por que eu falei o feminino positivo? Esquece. De gametas femininos e masculinos, né? Se vocês disserem assim, mas tem crianças, faz assim. O intercalado, por favor. Tem crianças que foram feitas em laboratório. Ok. Foram. Os bebês de proveta, as inseminações artificiais. Ok, tudo bem. Mas ainda não foram feitas de nada que não fosse um óvulo e um espermatozoide. Correto? Né? Então, nós temos ancestrais. Nós temos antepassados. Tem uma relação muito importante, que é a seguinte: eu já estive dentro do corpo da minha avó em algum momento. Por quê? Porque quando o corpo da mulher é formado, os óvulos dos filhos que ela um dia vai ter são formados também ali no momento da formação do corpo dela, né? É diferente do homem que produz os espermatozoides ao longo da vida. A mulher, quando nasce, ela já nasce com todos os óvulos que vão amadurecer e que possivelmente se tornarão bebês durante a vida adulta dela. Então, se os óvulos se formam enquanto ela se forma dentro da barriga da mãe dela, um dia, o que sou eu hoje, o óvulo, né, que a minha mãe desprendeu e que foi inseminado, um dia já esteve lá dentro da barriga da minha avó. Então, essa ligação, né, muitos, tanto psicólogos quanto terapeutas, até uma questão biológica mesmo, explica por que algumas vezes as meninas têm muito mais ligação com a avó materna do que com a própria mãe. Tem uma série de teorias sobre isso, tá? Mas é muito doido a gente pensar dessa forma, vocês não acham? Que um dia você já esteve dentro do corpo da sua avó. Aí, quando dizem assim, ontem foi Dia das Mães, né? Aproveito para dar parabéns para todas as mães. Dizer que assim, a avó é mãe 2 vezes, não deixa de ser. Porque, de alguma forma, um dia ela já carregou os próprios netos dentro dela, né? É muito doido. Mas explica para a gente essa relação de espiritualidade. Você tem uma ligação com outras pessoas.
que não é uma ligação física, porque a gente não anda grudado. Aquela história de cortou o cordão umbilical quando nasceu, a gente era agarrado com a nossa mãe quando a gente estava lá ligado à placenta dela. Depois que corta esse cordão umbilical físico, as ligações espirituais, sentimentais, elas continuam acontecendo. É um fato. Nem sempre essas ligações, esses relacionamentos são perfeitos. Eu mesmo não tive uma relação perfeita com a minha mãe. Foi uma relação, inclusive, bastante conturbada, né? Mas não quer dizer que eu não tenha uma ligação com ela dentro do que a gente chama de uma ligação espiritual, que não está ligada à religião. E aí, quem vai lidar com essa questão é a neurociência, é a psicanálise, né? E de situações que são assim, de repente você estava passando mal de madrugada e do nada sua mãe levantou e foi até a sua cama. Exatamente. Quando eu estava deitada, nesse dia estava muito calor, e aí minha mãe foi voltar para o quarto dela. E eu dormi lá. Só que, tipo, estava me dando uma barriga insuportável. E eu sentei assim, fui sentada na parede, porque a cama que minha mãe tinha feito para mim era grudada da parede. E aí, eu estava sentada na parede. E eu estava virada para o outro lado, sabe? Tipo, meu pai estava aqui, e eu aqui, e minha mãe aqui. Aí, do nada, ela levantou e olhou para mim, assim. Aí, tipo, eu, gente, o que está acontecendo? Porque é uma ligação que eu fiquei impressionada. Porque do nada, foi assim, do nada. Eu não tinha falado nada. Eu estava sentada e ela olhou assim para mim. Aí falou, você tá com dor na barriga. Foi, aí eu olhando com dor na barriga. Aí eu tive que tomar um remédio lá, que tava dando isso. Assim, todo mundo tem uma história dessa. Se não tem, ainda vai ter. O meu é verdade. Quando eu estava passando mal na cidade, eu estava com um show. Aí eu pensei que era uma coisa mais assim, sabe? Quando você foi doente. Eu pensei que era isso, só que eu pensei. Eu respirei, aí eu chorei, eu corri, eu falei assim, não vou conseguir. Aí eu falei, não, vai me dar. Quando eu falei isso, o negócio estava aqui, aí eu fui para ele inteiro. Mas Tia, não é só para minha mãe, é para meu pai também. Meu pai tem muita ligação comigo. Tipo, se eu for sentindo alguma coisa, quando estou me aguentando, está muito forte a dor ou alguma coisa assim, eu falo com ele, não sei porquê, mas eu não gosto de acordar minha mãe, eu acordo ele. Aí a gente vai lá, pega remédio, então. Sim. Teve um dia que eu estava no meu pai, eu estava me sentindo muito mal. Eu estava todo mundo eu não estava me estressando, porque eu não queria dormir, era 1h da manhã. E eu estava todo mundo estava dormindo. Aí a mãe dele, só que eu ia acordar, e possivelmente a cachorra, ela chegou uma noite. Enfim, aí ele estava dormindo, eu não estava conseguindo mais aguentar, porque eu lutei com ele. Aí ele dormiu, eu não estou com meu pai, porque meu pai se estressa. Mas ele é doente, seu pai se estressa com você. Sim, tomar um remédio,
Mas você tomou remédio? Mas... Hã? É porque às vezes à noite está mais fresco, né? Aí a porta emperra um pouco. Minha mãe quando ela eles só ficam, sei lá, necessário. Deixa eu terminar aqui, gente. Vamos lá. Uma parábola de Jesus do Evangelho de Lucas exprime em modo prático a diferença entre o homem psíquico e o homem espiritual, e entre as duas correspondentes espiritualidade. A parábola do fariseu e do publicano que sobem ao templo para rezar. Que sobem ao templo para rezar. O fariseu agradece a Deus pela sua bondade, que ele pode vangloriar. Observa a lei e paga o dízimo. É fiel com a esposa, realiza a justiça, porém torna a casa não justificada, ou seja, não em justa relação com ele. A razão está no fato de que ele está centralizado em si mesmo, pensa de ser princípio do bem aquilo que cumpre, por norma, paga taxas e faz os jejuns. A espiritualidade, isso eu falei na aula anterior, ela está muito além das práticas espirituais. O que adianta? Eu vou ao culto, louvo, canto todos os louvores e saio da igreja falando mal do irmão, fazendo fofoca da vida dos outros, tendo um comportamento inadequado. O que adianta? O que adianta pagar o dízimo? O que adianta botar a Bíblia no braço e ir para a igreja? É só a prática. Essa prática ali, ela tem que virar uma ação que é uma ação muito mais espontânea, né? Você não tem que ser cristão ou ter qualquer outra religião só dentro do templo aonde essa religião se propaga. A verdadeira religião, né, o verdadeiro testemunho da tua vida religiosa, da tua vida espiritual, você vai dar fora dali, da maneira como você age. E as pessoas que não têm uma religião? A essas pessoas cabe o quê? O bom senso. Construir uma ética que não está pautada numa ética religiosa, mas está pautada principalmente no seu bom senso. Em você ser uma pessoa boa, você ser uma pessoa justa, independente do meio em que você vive. Por quê? Porque existe a capacidade de discernimento. Vocês já têm esse discernimento de saber o que é bom e o que é ruim. Não é verdade? É fácil identificar. E não justifica. Porque uma pessoa é ruim comigo, eu vou sair sendo assim com todo mundo. Não justifica. É porque eu sou tratado com ignorância, que eu vou tratar todo mundo com ignorância também. Não justifica. Com o tempo a gente vai aprendendo isso. No início parece difícil, mas com o tempo a gente vai aprendendo isso. Né? Imagina que a Yasmin chegou e perguntou para mim, como é que foi seu Dia das Mães? Né? Eu falei, foi melhor do que eu achei que ia ser. Por quê? Porque eu estou passando por uma série de questões familiares, né? Não foi um dia 100% alegre, mas dentro daquilo que foi possível, a gente escolheu ter um dia de paz, um dia calmo.
Mas imagina que eu estivesse chegando aqui para dar aula para vocês, frustrada, porque eu não tive um dia maravilhoso. Vocês têm alguma coisa a ver com isso? Não. Então, eu tenho que aprender a controlar os meus sentimentos para fazer o meu trabalho. E isso é uma questão de bom senso, isso é uma questão de ética. E funciona, pelo menos deveria funcionar assim com todo mundo. E com o tempo a gente aprende a lidar dessa forma, né? O homem espiritual, ao contrário, é consciente, não ser ele o princípio da sua perfeição e da sua ação. Jesus o repreende dizendo: por que dizes, bom mestre, ninguém é bom a não ser um só, Deus? O publicano, ao contrário, assume uma postura que escuta e de escuta e acolhimento. Tende piedade de mim, pecador. Por isso voltou para casa justificado. São Paulo, na sua parte, utiliza 3 modelos diversos. Distingue o homem velho, o homem novo, o homem exterior e o homem interior, o homem psíquico e o homem espiritual. Essas 3 fórmulas têm referências culturais diversas, mas na prática pode coincidir. Hoje refere-se a utilizar a terceira fórmula para indicar o caminho da maturidade humana, né? Então, para dar um exemplo muito prático, vamos supor, eu estou aqui fazendo força, né, para dar uma boa aula para vocês. Estou morrendo de sono. Por quê? Porque já pela segunda semana seguida, de domingo para segunda-feira, tem uma festa muito louca que está rolando lá perto do meu prédio, que eu não sei onde é, eu não consigo identificar. Eu moro no 12º andar, mas lá de cima eu não consigo identificar, e como não tem muitos outros prédios na frente, o ar, né, o som se propaga pelo ar de maneira fácil. Então, imagina você acordar a cada 1 hora, a cada meia hora, enfim, e o batidão lá só parou depois, eu acho que de 2h30 da manhã. Então, foi o tempo que eu tive para dormir um pouco melhor, de 3 até as 5, que é a hora que eu levanto para trabalhar. Então, assim, eu estou aqui, já tomei um cafezinho, estou com sono, mas daqui a pouco o ritmo vem, né? Mas eu sei que no momento em que eu esteja, sei lá, tá muito ruim, meu olho está fechando sozinho, eu não estou conseguindo, uma forma de maturidade é chegar para vocês e falar: gente, olha, eu estou morrendo de sono, estou cheio de dor de cabeça, porque eu não dormi direito, por isso, por isso, por isso. Eu conto com a colaboração de vocês para a gente ter um bom dia de aula. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão compreender isso. Então, por que que... Que isso, champanhe? Então, por que que eu estou contando isso para vocês? Porque ninguém precisa estar bem o tempo todo. Porém, a gente não adivinha aquilo que as pessoas estão sentindo. Então, é bastante recomendável que, não estou dizendo que ninguém tem que se expor, não é isso, mas que você coloque os seus sentimentos, né? E isso de maneira geral. Isso pode ajudar vocês em todas as relações. Eu me sinto desconfortável nesse momento. Quando acontece isso, eu me sinto desconfortável.
Eu gostaria de conversar sobre uma determinada situação para a gente se relacionar melhor. Ou você, se não tem a abertura para conversar diretamente sobre aquela situação, procurar um aconselhamento, né, de uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais madura, com quem você possa. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu chego para uma pessoa que não me trata legal e tento mudar a minha postura com ela? Como é que eu faço? Né? Que é também para a gente aprender a não transferir aquilo que a gente sente por uma pessoa para outra. Já perceberam isso alguma vez? Pessoal em casa, alguém já sentiu isso? Não? Já? E às vezes a gente simplesmente transfere. 8. Bem, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Então vamos lá. Conceito de fé. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total, a fé é um sentimento de total crença em algo ou em alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. A palavra fé, ela tem um contexto religioso, mas eu posso usar esse contexto também em algumas situações que podem não estar diretamente ligadas à religião, né? Por exemplo, o dono da loja agiu comigo de má fé. Ele me deu o troco errado. O que eu estou dizendo? Que não foi um engano, que a pessoa realmente agiu de má fé. Ela quis me enganar, ela quis me induzir a acreditar em alguma coisa errada que ela estava fazendo. Ok? Até aí? Ter fé implica em uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de algo, que algo vai mudar de forma positiva para melhor. De acordo com a etimologia, a palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar no latim, fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Então, quando você tem fé, você é fiel a alguma coisa. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ter fé em Deus é acreditar na existência e na sua onisciência, ou seja, aquele Deus que tudo sabe, tá? A fé é também sinônimo de religião ou oculto. Eu tenho uma fé, a fé que eu professo. Então, se eu pergunto assim, qual é a fé que você professa? Aí você vai me dizer, eu sou budista, eu sou hinduísta, eu sou catecista, tá? A fé cristã implica crer na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o enviado de Deus. Na Bíblia, há inúmeras referências ao comportamento do cristão que age com fé. Uma das frases, o tema afirma que
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não vêm, que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O termo fé sugere, em algumas expressões populares e também no contexto legislativo, alguns exemplos. Fazer fé, acreditar em alguém ou em algum ato, ter esperança. Dar fé, afirmar como verdade. Já viram em algumas cartas mais antigas que vem escrito assim: dou fé do documento requerido, às vezes vem certidões, né? A pessoa do cartório. Por exemplo, a gente vai emitir uma certidão, uma procuração, a pessoa do cartório, né, escreve: dou fé a este documento, ou seja, afirma como verdade o que está escrito aqui, tá? Boa fé, forma de agir honestamente, sem quebrar um compromisso. Má fé, agir de forma intencional para prejudicar terceiros, ok? Então, a gente termina aqui, e aí eu vou passar ainda mais um conteúdo, que será o nosso conteúdo de teste, tá? Pode falar. O que foi? Na verdade, vocês só vão ter para teste em religião. Tem, mas eu não sei se vocês já receberam e-mail. Então, receberão ainda. Porque a gente recebe primeiro, mas eu não posso dar spoiler, não, porque a comunicação oficial é feita pelo e-mail da escola. Hã? Eu não sou professora de matemática. Não, não dou nem o meu, tu acha que eu vou dar o de matemática? Vamos abrir a câmera, gente, para eu ver vocês. Gabriel, Ana Clara, responde um joinha, me diz que tá aí. Arthur, Luiz Gabriel, Mariana, Matheus Henrique. Tudo bem com vocês? Bom dia. Ninguém me deu nem bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Tamires, Milena. Tem Paulo nessa turma, não? Tem? Paulo? Paulo, mas é porque a Manuela usa às vezes. Ah, tá. Manuela, Ana Clara, Juliana. Só a Milena levantou a mãozinha para mim. Ai, olha, não, Milena? Tchau, vai levantar a Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, tia, tudo bem? Ô, Glória, viva! Gabriel. Hã? Gabriel falou, mas ele fica estranho, olha, Bom dia para vocês, uma boa semana. Estou encerrando a aula por aqui, tá bom? Beijo, tchau, tchau.